Bem, pessoal, nessa gravação eu vou estar na realidade dando uma dica para a resolução do item B. Deixa eu ver se é o item B. É, do item B da questão B1 da lista 5. O item B diz o seguinte: considere as retas F, tá aqui, certo? Reta F, cuja equação está sendo dada na forma cartesiana. A reta G, cuja equação está sendo dada na forma geral, né? A reta H, cuja equação não está em qualquer uma das formas que nós estudamos, né? E, e a reta I, cuja equação está sendo dada na forma reduzida. E resolva cada um dos seguintes itens. O item B diz o seguinte, olha só. Dentre as quatro retas, né, as quatro retas da questão, podemos afirmar com toda certeza que não tem ponto algum no quarto quadrante somente. Então é aquela reta que não tem ponto no quarto quadrante, tá? Só olhando para a equação não é tão simples, não é simples de dar essa afirmação, tá certo? Talvez, se você tiver com a equação na forma reduzida, você consiga dar essa informação com uma certa facilidade, tá? Mas no caso de qualquer dúvida com relação à reta, por quais quadrantes, né, a reta está passando, tá certo? O ideal é que a gente faça o desenho dessa reta no plano cartesiano, porque fazendo o desenho, aí com certeza a gente vai conseguir enxergar de forma muito clara por quais quadrantes ela está passando. Então, olha só, como eu estou falando em dar uma dica de resolução, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui essa reta I, tá? Cuja equação está na forma reduzida, e vou fazer o desenho dela no plano cartesiano. Devemos lembrar, pessoal, que para desenhar uma reta no plano cartesiano, o ideal é a gente identificar dois pontos na reta. É tudo que a gente precisa fazer, não é verdade? Notem que eu dei uma baita de uma sugestão aqui, tá? Que você faça e depois tente fazer o mesmo no GeoGebra. Inclusive eu vou, depois que eu fizer, eu vou levar lá para o GeoGebra para vocês verem, tá? Como é que fica esse desenho lá no GeoGebra, já que lá é onde de fato a gente vai ter o desenho mais próximo possível, né? Ou seja, o próprio desenho da reta mesmo no plano cartesiano, já que o nosso desenho aqui vai ser apenas uma mera representação, tá certo? Uma mera representação que está na posição correta, tá, pessoal? Eu digo mera representação porque eu não vou me ater em colocar as unidades corretas nos eixos, mas isso não vai influenciar no fato da reta que a gente vai desenhar, ela vai estar sim passando os quadrantes corretos, tá certo? Então olha só, primeiramente eu vou destacar o plano cartesiano, né? Um eixo x e um eixo y, lembrando que esse aqui é o primeiro quadrante, este aqui é o segundo quadrante, né? Eis o terceiro e o quarto quadrante. Ele quer saber quais dentre essas retas não passam, não tem qualquer ponto, ou seja, não está passando por esse quadrante aqui, ó. Tá? Lembrando que pode haver mais de uma, apesar de lá ele dizer qual, se não me falha a memória. Tá certo? Então bora lá. Primeiramente, considerando a reta, né, a reta I, cuja sua equação está na forma reduzida, o que a gente observa é que um ponto dessa reta a gente já consegue destacar de imediato pelo fato da gente ter essa equação dela na forma reduzida, e como eu já havia dito, o valor do coeficiente linear, que nesse caso aqui é o número 4, esse valor do coeficiente linear é justamente o valor, né? O valor que coincide com o ponto, com esse ponto aí, ó, onde a reta intersecta ou cruza o eixo das ordenadas, certo? Então notem que quando o coeficiente linear, quando a gente tem o coeficiente linear da reta, a gente já tem um ponto por onde ela passa sem precisar fazer cálculo algum, como vocês podem ver aí, certo? Então a gente já tem esse ponto A, vou chamar de ponto A, né, de abscissa 0 e ordenada 4,
da nossa reta. E agora a gente só precisa encontrar o segundo ponto, certo? Só precisaremos encontrar um próximo ponto dessa reta. Logicamente, pessoal, que se nós chamarmos... Sim, por que, que a gente vai precisar encontrar esse segundo ponto? Olha só, se nós tivermos só um ponto, a gente pode pensar em traçar a reta assim, pensar em traçar a reta nessa posição, assim ou em qualquer outra. Notem que haverá infinitas possibilidades porque a gente está destacando apenas um ponto da nossa reta. E aí a gente não terá ideia de qual direção a gente deverá traçar a nossa reta, certo? Explicado isso, agora bora deixar só um ponto A aí, pessoal, e bora considerar, pensar no outro ponto, tá aqui. Esse ponto B, que por enquanto eu estou chamando as coordenadas dele apenas de x e y, notem que eu estou dizendo que ele pertence à reta I. Logo, né, do fato de ele pertencer à reta I, obrigatoriamente ele terá que satisfazer a essa equação, né, a equação dessa reta I. E aí bastará a gente fazer o seguinte, escolher uma das coordenadas desse ponto, ou x ou y. Ou a gente escolhe o x ou escolhe o y e atribui um valor, de modo, né, de modo que esse valor seja diferente desses aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já tenho que a abscissa é zero. Logicamente que eu não posso escolher zero para a abscissa de B, porque senão eu vou chegar no mesmo ponto A. Tá certo? E nem poderei escolher 4 para a ordenada desse B, porque senão eu vou encontrar o x igual a zero e novamente vou chegar no mesmo ponto A. Então a gente vai escolher quaisquer valores que a gente não tenha colocado ainda no ponto anterior. Tá certo? O que nós temos agora é o seguinte. Eu vou escolher zero para a ordenada. Certo? Aí alguém pode estar perguntando, não, professor, calma aí, você já escolheu zero para a abscissa do outro ponto, isso não importa. Certo? O que eu não poderia era escolher zero para a abscissa desse ponto aqui também. Mas escolher zero para a ordenada tá tranquilo, porque a ordenada do outro ponto não é zero, tá aqui, ó. Tá bem? Então, a partir do momento que eu escolho zero para a ordenada desse ponto B, utilizando a equação da reta, né, já que esse ponto B vai ter suas coordenadas satisfazendo essa equação, utilizando essa equação, tá aí, ó, certo? Substituindo o y da equação por esse zero, nós teremos a possibilidade de encontrar o valor da variável x, justamente a abscissa do ponto B. Fazendo isso, né, temos aí menos 3 igual a 4, temos então que x, ou seja, essa abscissa do ponto B, é igual a menos 4 terços. E aí nós temos, né, o ponto B, cuja abscissa é x e a ordenada é zero. Nós já encontramos que esse x está aqui, né, ó, é o menos 4 terços. E agora a gente pode destacar a posição desse segundo ponto da reta no nosso plano cartesiano. Note, como a abscissa é negativa, logicamente que ele vai ficar, né, ele vai ficar à esquerda do eixo y, né, esse ponto. E note que como a ordenada é o zero, ele vai ficar obrigatoriamente em cima desse eixo x, como a gente poderá ver agora, ó. Certo? Como eu disse, em cima do eixo x, porque a ordenada é o número zero, tá aqui, e a direita não, e a esquerda, né, da origem do plano cartesiano, né, aqui, ó, a esquerda da origem, porque a abscissa dele, no caso, é um número negativo. E agora é só traçar a nossa reta, certo? Destacados esses dois pontos, identificados esses dois pontos, traçamos a nossa reta, né? A nossa reta I, a representação dessa nossa reta I. A gente poderá ver que no GeoGebra ela vai ficar mais ou menos que nem está aí. Mas o importante é o seguinte, é que da maneira que a gente fez, a gente agora pode ter a certeza que essa reta I, ela tem pontos aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem pontos aqui e continua, né? Continua para cima. Tem pontos no primeiro quadrante. Tem um único ponto, né? Em cima do eixo Y, né? Ela vai ter todos esses pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui no segundo quadrante. Terá um único ponto no eixo das abscissas. E todos os outros pontos dela, pessoal, ó, certo? Vai continuar infinitamente, estão no terceiro quadrante. E logicamente que essa reta aí, né, não possui ponto
no quarto quadrante. Como eu disse, pessoal, essa daí pode não ser a única reta, certo? Nós temos aqui temos a reta F, G e H. Pode ser que tenha mais alguma dentre essas outras três retas aí que também não tenha ponto algum nesse quarto quadrante. E aí caberá a vocês fazer essa verificação, tá certo? Até mais então, pessoal.